Blocos econômicos são associações criadas entre os países a fim de estabelecer relações econômicas entre si. Eles surgiram do reflexo da constante competição de economias que estão sempre buscando o crescimento. Além disso, é um movimento cada vez mais comum no mercado mundial para aguentar o ritmo acelerado dos países. Essa união acontece por interesses mútuos e pela possibilidade de crescimento em grupo. Esse crescimento passou a ser bem visto porque logo se percebeu que, por mais forte que fosse uma economia, ela não poderia competir de igual para igual com grupos de economias unidas entre si. O Mercosul surgiu com o Tratado de Assunção, cujo objetivo era integrar os países membros, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, por meio da livre circulação de bens e serviços, do estabelecimento de uma tarifa externa comum, da adoção de uma política comercial comum, além da coordenação de políticas microeconômicas e da harmonização da legislação nas áreas pertinentes. Os integrantes que fundaram o Mercosul foram Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Tarifa externa comum, também chamada de TEC, é um preço padronizado das trocas comerciais. Com ela, os países combinam de colocar o mesmo preço sobre um mesmo produto que eles vendem para aqueles que não fazem parte do bloco. Isso evita a concorrência entre eles, além de facilitar as trocas entre si, pois a TEC é mais cara para países que não são membros do Mercosul. O mercado comum é um dos estágios mais avançados do processo de integração econômica em um bloco econômico, por uma série de questões políticas, econômicas e divergências entre as nações participantes do bloco. O Mercosul ainda não alcançou esse estágio, e sua estrutura ainda é mais característica de uma união aduaneira. A estrutura política do Mercosul não possui um órgão supranacional. Adotou-se a presidência rotativa, em que, em ordem alfabética, os países membros assumem a chefia do bloco durante um período de 6 meses. Mercosul na prática. O bloco econômico, ainda que no status de união aduaneira, deveria possibilitar a livre circulação de mercadorias e adotar uma TEC. No entanto, há barreiras significativas a serem superadas. A instabilidade política e econômica dos países membros, momentânea ou estrutural, ocasionaram em diversas ocasiões que países em crise rompessem os acordos intrabloco para adotar tarifas comerciais externas, mais vantajosos economicamente. Embora tenha sido um aumento nas trocas comerciais entre os países do Mercosul a contar de sua criação, especialmente de exportações para o Brasil, o maior mercado consumidor da América do Sul. As perspectivas em relação ao futuro do bloco econômico estão condicionadas à solidez ou fragilidade das instituições do próprio Mercosul, bem como das estruturas políticas, econômicas e sociais dos países membros. Economia do Mercosul. O Mercosul tem PIB nominal de 3,2 trilhões de dólares, o que significa que, se ele fosse considerado como o único país, ocuparia a quinta economia do mundo. De acordo com informações do próprio Mercosul, o comércio dentro do bloco multiplicou-se mais de 12 vezes em 20 anos. Ele saltou de 4,5 bilhões em 1991 para 59,4 bilhões em 2013. Das exportações brasileiras para o Mercosul, 87% é composto de produtos industrializados. O bloco como um todo é uma potência no ramo agrícola, principalmente na produção de trigo, milho, soja, açúcar e arroz. O Mercosul é o maior exportador líquido mundial de açúcar, o maior produtor exportador mundial de soja, o primeiro produtor e o segundo maior exportador mundial de carne bovina, o quarto produtor mundial de vinho, o nono produtor mundial de arroz, além de ser grande produtor e importador de trigo e milho. É possível viver ou trabalhar livremente em qualquer país do Mercosul? Cidadãos dos países signatários do Mercosul podem requerer a concessão de residência temporária de até 2 anos em outro país do bloco, desde que tenham passaporte válido, certidão de nascimento e certidão negativada de antecedentes penais. Antes de expirar o prazo da residência temporária, eles podem requerer a residência permanente. O acordo é aplicado para Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. Quais são os impactos do Mercosul na vida do cidadão?
Entre os direitos e benefícios de quem podem usufruir, os cidadãos do Mercosul destacam-se, além do Acordo sobre Documentos de Viagem e o Acordo de Residência, o Acordo Multilateral de Seguridade Social e de Integração Educacional. O Acordo Multilateral de Seguridade Social permite que trabalhadores imigrantes e seus familiares tenham acesso aos benefícios da Seguridade Social, possibilitando que os cidadãos de um Estado parte tenham contabilizado o tempo de serviço em outro Estado parte, para fins de concessão de benefícios por aposentadoria, invalidez ou morte. Já o Acordo de Integração Educacional autoriza a revalidação de diplomas, certificados e títulos, além de reconhecimento de estudos nos níveis fundamental e médio, técnico e não técnico e de pós-graduação. Vantagens do Mercosul: livre circulação de bens, serviços por meio da redução das barreiras, harmonia comercial através de uma classificação tarifária padronizada, coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-partes, fortalecer continuamente o processo de integração do bloco. Desvantagem: alguns países membros não têm autonomia para votar nas reuniões do Mercosul.